Eu vou contar para vocês uma história. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou resumir, eu sei que tem muito adolescente aqui, mas vocês precisam entender o que aconteceu. Então vocês precisam prestar atenção. Prestar atenção. Há muitos anos atrás, em torno de 1500, muitos anos atrás, né? Nós estamos em 2023. Então, há muito tempo atrás, a Bíblia, será que ela existia? Sim. A Bíblia é muito mais antiga do que isso. A Bíblia existia, mas a Bíblia não era lida pelas pessoas. As pessoas não entendiam a língua da Bíblia, e a Bíblia era algo que a Igreja Católica tinha ali, a Igreja guardada, e a Igreja guardava a Bíblia e falava assim: ó, na Bíblia está escrito tal coisa e tal coisa. As pessoas não conseguiam ler a linguagem da Bíblia, então as pessoas faziam o quê? Acreditavam. E o povo era escravo da igreja, de tudo aquilo que a igreja falava, sendo que aquilo não era o que a Bíblia falava. Então a igreja ensinava um monte de coisa errada. Uma das coisas mais terríveis que a igreja ensinava era: se você quiser ir para o céu, você tem que me pagar. Então a pessoa tinha ali uma terra, se ela quisesse ser salva, ela tinha que vir e pagar. Ou paga com a terra, ou paga em dinheiro, mas para que ela tenha um lugar no céu. Olha que absurdo. A religião sempre querendo escravizar, quando a palavra de Deus era escravidão. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus, ela fala tudo diferente. Então um dia, um padre, um monge, para ser mais exato, ele era o padre da igreja, né, chamado Martinho Lutero. Quem já ouviu falar? Martinho Lutero, que era o padre lá da época, ele teve acesso à Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, começou a traduzir e falou assim: opa, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Porque o que a igreja está falando que é o certo, eu estou lendo aqui, isso daqui é diferente. Aqui está falando, por exemplo, que o justo viverá pela fé. Lá eles falavam que quem ia viver era aquele que pagasse a entrada no céu. Então tinha um monte de coisa errada. Quando ele teve acesso à Bíblia, ele começou a questionar. Por que a igreja cobrava dinheiro, né, das pessoas? Por que a igreja estava cobrando ali das pessoas para ter salvação? Se ele lendo a Bíblia, o que ele descobriu? A salvação é pela fé. E é de graça. Ninguém precisava comprar. Você não compra a salvação com dinheiro. Estava tudo errado. Então, Martinho Lutero, né, ele defendia, né, que era errado pagar, o nome disso é indulgências, né, que eles pagavam lá, né. E é claro que ele foi banido ali. Por quê? Porque as pessoas falavam para ele negar aquilo que ele tinha lido, e ele falava que ele não ia negar, que estava errado aquilo ali, e ele se negou em participar desses atos errados, esse engano, né, que a Igreja Católica estava ali, né, fazendo com as pessoas, enganando as pessoas. Assim surgiu a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? É o cristianismo como a gente conhece. Você tem acesso à Bíblia, a verdade. E aí nasceu, né, o cristão protestante, que é aquele que, a partir ali de Martinho Lutero, aquelas pessoas acabaram sendo livres de uma escravidão, porque elas ouviam ele falando: você não precisa pagar para ir para o céu, você precisa lutar contra o pecado, você precisa ter fé. Ele começou a dar outros caminhos para as pessoas irem para o céu, caminhos que a palavra ensinava. E aí aconteceu isso daí. E o que isso
que foi o dia da reforma protestante, que foi o dia que o povo escravizado na mentira e no engano foi livre. Guarda aí no seu coração, 31 de outubro. Esse foi o dia da libertação do povo que passou ali a ter conhecimento da verdade. Aí o diabo fala assim: o diabo não ia deixar por menos. Imagina ali as pessoas tendo uma nova vida, agora que elas iam ter acesso à verdade, né? Elas iam descobrir a verdade sobre a fé, sobre a vontade de Deus. Quantas pessoas salvas. Então, o diabo bolou ali um plano. E tudo, né, que tem a ver com o diabo tem a ver com a luz? Não. Tem a ver com as trevas. Tem a ver com as trevas, né? Então, o diabo iniciou ali um plano. E no mesmo dia, 31 do quê? Que era o dia de comemorar o quê? A vida. Porque o povo foi o quê? Liberto. Então, o dia 31 de outubro é dia de comemorar o quê? A vida, a libertação, né? A verdade ali que o povo, através da verdade, vai poder viver com Deus. Mas aí o diabo, nesse dia 31, né, que se celebrava aí a libertação do engano, começa um novo plano para poder enganar as pessoas. Porque o diabo ele tem muitos defeitos, mas uma qualidade ele tem, que ele é persistente. Então ele perdeu aqui, ele não desiste. Ele vai lá e fala: opa, perdi aqui, agora eu vou criar uma outra forma de eu derrubar. Não é assim na vida das pessoas. Você vence um pecado, o que ele faz? Cria um outro. Para você falar assim: ah não, mas agora eu estou liberto, graças a Deus eu não fumo mais. Mas você não conseguiu deixar de se prostituir. Quer dizer, você sai de um e cai aonde? Um outro engano. Então você tem que ser esperto, porque o diabo, ele tem essa única qualidade aí, que é a persistência. E aí ele começou a bolar o que queria fazer, né? O plano do diabo, o engano do diabo, o Halloween. Que no início, quando começou, ele tinha um outro nome lá. Mas aí, eu quero que você entenda como que começou os costumes, né? Os costumes do Halloween, ele se iniciou lá atrás. Eu estava lendo toda a história, mas como eu falei, eu vou resumir, né? Eu já conheço a história, mas é um pouquinho longa. Mas para resumir, para vocês conseguirem entender os costumes do Halloween, se iniciou porque as pessoas acreditavam que naquela noite, que dia? 31 de outubro, aconteceu uma coisa. E por que essa data? Porque dia 1 de novembro, um dia depois, a Igreja Católica inventou que era o dia dos santos. E aí, um dia antes dessa festa pagã, eles acreditavam que o espírito das pessoas, que haviam o quê? Morrido, né? O espírito das pessoas comunidade, eles acreditavam ali que o Deus da morte permitia que os mortos retornassem à terra, criando então um ambiente maligno. Eles passaram a acreditar, né, criando um ambiente de terror. Um dia antes, o espírito da morte, ele dá essa permissão para os mortos voltarem à terra. Um dia antes dessa comemoração, né, de todos os santos aí. E aí o que aconteceu? Segundo a religião celta, que foi aonde já lá atrás, olha o que aconteceu. As almas, né, eles acreditavam que as almas das pessoas mortas, dos defuntos lá, estavam dentro de alguns animais ferozes. Então olha só a cultura, junta a cultura de um com a cultura do outro e vai piorando. O que é ruim vai o quê? Piorando. Aí os celtas, eles já falavam assim: olha,
dentro de animais ferozes estão as almas de pessoas que precisam ser livres. Então a gente precisa sacrificar estes animais. E aí, olha só, inclusive humanos, tá? Eu estava olhando nos estudos, inclusive humanos chegaram a ser sacrificados. Tá? Eles acreditavam também uma coisa muito interessante, que uma forma de evitar a maldade dos espíritos malignos, dos fantasmas, dos demônios, né? Eles acreditavam ali que uma forma para evitar a maldade desses espíritos, que eles deveriam se fantasiar, né? Eles deveriam ali se disfarçar para ficar como eles, como seria um fantasma. E eu fiquei olhando aquilo e falei, puxa, que coisa tão imbecil, coisa de criança. Quem já assistiu o Walking Dead? Não é assim que a pessoa, ela pega uma roupa, ela pega um cadáver e coloca nas costas dela, para ela ficar com o cheiro do zumbi. Quem já viu? Ah, mas pastor, aqui que zumbi tem a ver? Não tem nada a ver não. O que eu estou te dizendo é que o Hollywood, né, Hollywood amou poder falar do Halloween, poder fazer o comercial. Por quê? Vieram filmes, vieram séries que falam de seitas. Eles ganham o quê? Muito dinheiro. A partir daí vem muitas coisas, eles ganham muito dinheiro. E é por causa disso que o Halloween foi ficando cada vez mais o quê? Conhecido. Há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, eu quero dizer 10 anos atrás. Quando eu estudava, 10 não, eu estou meio velha. 15 anos atrás, deixa eu ver, 15 anos atrás, vamos ficar por aqui. 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, por exemplo, o Halloween só existia nos Estados Unidos, não existia no Brasil. É algo que começou lá na Europa, passou para os Estados Unidos, foi fazendo assim, ó. Porque o que é ruim, o que acontece? Se alastra, né? E aí é muito interessante porque essa cultura, ela chega no nosso país como uma festa assim, ó. O que é isso aqui? Uma coisa inocente. Uma fantasia bonitinha. Isso aqui parece ser uma coisa o quê? Inocente. Chega no Brasil e aí na sua escola fala assim, ó, vai ter festa do Halloween, cada um coloca a sua fantasia de monstro e vem. Não é isso? Parece coisa o quê? Inocente. Mas por trás, por baixo, o que parece ser inocente, parece que não causa nada, é só uma fantasia. Por baixo está escondido a verdade do que realmente o Halloween ele representa. Nenhum cristão deveria comemorar o Halloween. Nenhum. E a minha tristeza é que eu vejo cristãos não só comemorando, inventando a casa, fazendo filho, vestindo um filho de morto, mandando para a escola, fazendo um filho de ensanguentado. Tem uma ex-obreira que na rede social era uma colega minha, ela saiu da igreja, mas ela era obreira, ou seja, ela já conheceu a verdade. Ela fez uma maquiagem como se o filho dela tivesse sido acidentado. Então ela fez uma maquiagem assim que o osso saía para fora, tal. Menino todo cheio de sangue, com a roupa toda rasgada, tirou uma foto assim dele, parecia que ele estava morto. E ela, nossa, que arrasou, e as pessoas, uau, que real. Será que ele ia querer que aquilo fosse real? Será que ele ia querer que aquilo fosse real? É muito louco que essas festas, elas parecem que é algo bobo, não parece? Mas eu vou falar para você por que eu não comemoro o Halloween. Eu estou falando da Ana, eu vou falar por que eu não comemoro. E por que eu acho que todo cristão não deveria comemorar. Aí você
entender. E por que eu estou falando que você tem que entender? Porque não adianta eu falar para as crianças assim, não, você não vai para o Halloween. E ela querer ir. Ela precisa entender do porquê que ela não deve ir. Então, nós temos aqui, ó, as razões pela qual nós não devemos comemorar o Halloween. Quem vai pegar a primeira razão aqui? Rápido, rápido, você? A mão que sobe. Ele ficou conhecido como a mão que sobe. Eu falei, quem aqui levantou? Eu falei, Gabriel, eu ainda não falei. Não, mas eu já, tudo bem. É eu mesmo. É para dar bronca, tudo bem. Estou aqui. Vamos lá. Por que, Gabriel, que você não deveria ir para o Halloween? Porque eu... Peraí. Hoje está cheio, né? Porque eu sirvo um Deus de luz e não de trevas. Porque ele serve um Deus de luz e não de trevas. Quem aqui serve um Deus de luz? Quem aqui serve um Deus de trevas? Você serve um Deus de luz, mas você quer comemorar uma festa que celebra o quê? As trevas. Não é isso? É ou não é? O que a palavra de Deus fala aqui, ó? Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, Jesus, ele é o quê? A luz do mundo. E ele fala que aquele que segue a ele não vai andar em trevas. Então, aquele que segue a ele vai celebrar as trevas? Não. Da mesma forma como não vai cometer pecados que vai deixar a alma dele em trevas. Porque eu estou falando hoje especificamente do Halloween, mas essa pregação ela é aberta a tudo aquilo que pode te afastar, deixar o seu coração em trevas. Que pecado que você está cometendo que está deixando o seu coração em trevas? A palavra é clara. Ele é a luz do mundo. E se você seguir a ele, você não andará em trevas. Se você anda em trevas, você não está com o Senhor. E olha, não estar com Deus deveria ser motivo de preocupação para você. Então, pensa sobre isso. Pense nisso. Amém, pessoal? Amém. Próximo. Quem vai pegar o próximo aqui? Eita, era a pessoa. Luísa, por que você acha que você não deveria? Você acha não? Tem que saber uma pessoa. Então tá. Por que você não comemora o Halloween? Porque espíritos de pessoas mortas não podem retornar à terra. Elas habitam ou no céu ou no inferno, mas são os demônios que se passam por pessoas mortas para enganar pessoas nos centros espíritas e de magia negra. A palavra do Senhor lá em Lucas 16, 24, 31 diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Prestem muita atenção. A gente já começa sabendo aí que o Halloween cresceu na ideia de que os mortos, seria um dia que os mortos estariam o quê? Aqui na terra. Mas a palavra de Deus fala que existe uma separação. Quem morre não pode voltar. E quem está aqui, se não morrer, não pode estar lá. Quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas existem espíritos malignos que se passam por pessoas mortas, enganam a tantos. Enganou eu, a minha família há muito tempo. A gente frequentava centro
tinha um demônio que fazia a voz da minha avó. E só quando minha mãe depois manifestou como espírito maligno que a gente foi ligar tudo e falando, meu Deus do céu. Só quando a gente teve um entendimento que a gente viu que a gente estava envolto ali a demônios se passando por pessoas mortas. E o diabo falava assim, olha, mandava recado assim, olha, quero dizer que eu estou num lugar de luz, se passando por pessoas mortas. Isso acontece nos centros de magia negra, de espiritismo. Pessoas estão aí enganadas como um dia eu estive. Só que isso não é verdade. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Aquele que morreu não pode voltar. A palavra é clara. Existe o quê? Um abismo, né? Não pode passar daqui para vós, né? E nem tampouco de lá passar para cá. Não pode. Então, a ideia de que mortos existem é uma mentira, gente. E é uma mentira para enganar as pessoas. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de ir num cemitério, por exemplo, eu tenho medo de morto. Mas o morto está? Não, mas e o espírito dele? Aonde está o espírito dele? No céu ou no inferno. Você tinha que ter medo dos vivos, que os vivos que podem causar, ou os demônios que se passam. Então, veja que sempre foi um engano. Quando o Halloween começou lá atrás, já era um engano, porque isso não existe. Eram demônios, espíritos malignos que se passavam por espíritos de mortos para poder enganar. O diabo não conseguia mais enganar as pessoas em nome de Deus lá na igreja, então vamos enganar de outro jeito. E vamos combinar, né? O homem tem uma quedinha pelas coisas que dá medo. O homem tem aquela queda pelo que dá medo, parece que prolifera assim, né? Como o Halloween, que nem existia aqui no Brasil, mas chegou rápido, assim, tomando conta de tudo, das escolas, dos lugares, do serviço. Você entra numa loja, está lá enfeitado, lá um monte de aranha, um monte de teia, tudo de coisa preta, rasgada. Está lá. E agora proliferou. Então, isso daí é muito sério. Próximo motivo, vamos lá. Por que, Isabela, você não deve comemorar o Halloween? Vai falar algo claro? Quero ver se até o último vai ouvir, hein? Porque não é uma festa inocente, e sim uma exaltação à morte, que contrária aos ensinamentos do Senhor. Que é contrária aos ensinamentos do Senhor. Ai, desculpa, eu esqueci. Já corrigindo ela no meu erro. Então, ó, por que eu não devo seguir? Porque não é uma festa inocente, e sim uma exaltação à morte, que contraria os ensinamentos do Senhor. E a palavra fala como? O que essa palavra diz? Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos a zelos do Senhor. Somos porventura mais fortes do que Ele. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas se edificam. 1 Coríntios 10, do último ao último. Muito bem. Essa palavra é muito forte porque ela fala assim: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ou é uma coisa ou é outra. Para o cristão que fala assim, não tem nada a ver. Não só o Halloween, mas é o cristão que vai pular o carnaval, vai participar de tudo que é festa, que é pagão, que não tem cabimento, porque não faz parte dos ensinamentos bíblicos, e a pessoa vai participar de tudo isso daí. Quer dizer, a pessoa um dia vai na igreja, outro dia está lá, pelada, sambando, se prostituindo. Está tudo errado, não tá? Não dá para fazer as duas coisas. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
que provoca o Senhor. Que essa palavra ainda pergunta: ou provocaremos o zelo do Senhor? Quer dizer, nós vamos provocar a Deus? Então, cuidado. A gente precisa ter temor com as coisas. Se é algo que não envolve fé, se é algo maligno, se é algo que existem lá espíritos malignos envolvidos, a gente não deve estar envolvido. Sejam os ambientes que você não deve estar, você não deve se assentar. Às vezes você acha que é uma brincadeira inocente naquela rodinha, e aí você está perdendo a sua salvação. Às vezes você está achando que é uma brincadeira inocente na sua escola, no grupinho de WhatsApp, e você está perdendo a sua salvação. Cuidado, ó, com o que tem cara de ser, ó, nada, só inocente, mas esconde muitas coisas ruins que podem destruir a sua vida. Amém? Quem vai pegar aqui o próximo? Por quê? Por quê, Verônica? Porque o cristão, porque a Verônica não deve comemorar o Halloween? Porque, segundo ex-satanistas, o Halloween é considerado a festa mais importante para os cultos demoníacos. Sacrifícios são feitos nesse dia para as entidades malignas. Olha só, eu estava assistindo um testemunho de ex-satanistas que estava falando, ó, tomem cuidado. Inclusive, eu sigo muito, eu gosto muito de animal, né? Quem me conhece sabe. E eu sigo muitas ONGs. ONG, né, que pega animal na rua e doa, sabe? Você sabia que nesse mês inteiro eles não fazem doação de gato preto, por exemplo? No mês inteiro de outubro. Você vai numa ONG, ela fala, esse mês eu não vou doar. Por quê? Você sabia que existe, né, no satanismo, sacrifícios existem todos os dias? Porque é feito magia negra, é feito coisas erradas, é feito voodoo, muitas coisas erradas as pessoas fazem. Existem todos os dias. Só que no Halloween é a virada do ano satânico. No Halloween é feito algo especial. E aí, coitado, o que o gato preto tem a ver? Porque ele é preto. Aí tem uma história, porque as bruxas se disfarçavam, tem uma história lá por trás. Que aí eles falam que então os gatos pretos que devem ser sacrificados, né, para esses demônios. Gente, é um absurdo. É um absurdo total. E aí tem gente que fala que é só uma festa inocente. E não sabe que dentro de centros de magia negra, de satanismo, está sendo feito ali rituais de morte nesse dia. E satanistas, são ex-satanistas, né, que se converteram. Eu estava vendo testemunho e eles falando, as pessoas não fazem ideia. As pessoas não fazem ideia do mal. Quando elas estão levando o filho delas para esses lugares, é como se o filho das crianças estiverem ali sendo oferecidas. Eles não fazem ideia. Eu falo, não é diferente de Cosmo e Damião, que não tem nada a ver com o verdadeiro Cosmo e Damião, que eles nem tá aqui. E o diabo pegou o nome de duas pessoas e colocou ali em entidades, né, para destruir. E ali os ex-satanistas falavam, as pessoas não fazem ideia, os pais não fazem ideia do que ele está fazendo quando ele pega o filho dele e ele se veste ali e faz as coisas para poder levar. Não faz ideia da destruição que está gerando aquela criança ser rebelde, pesadelo, um monte de problema espiritual que vem em cima disso, porque não deixa de ser uma forma de sacrifício ali. E aí eu estava vendo, achei muito forte isso. O que a palavra de Deus fala? Mas que digo,
que o sacrifício ao ídolo é coisa alguma, ou que o ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que eles sacrificam-as a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Olha só, palavra clara. Você não deve ser participante com o demônio, porque tudo aquilo que é sacrificado ao diabo é ao diabo. Não tem nada a ver, não tem Deus na conversa. Não tem Deus. As pessoas, elas usam o nome de Deus. Eu estava até falando porque essa questão da guerra começou, né? Com aquelas pessoas que em nome de Alá, em nome do que eles chamam de Deus, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Mas eles falam, a pessoa vai morrer por Deus. Quer dizer, eles sacrificam as pessoas ali para o diabo, não tem nada a ver com Deus. E eles estão lá no engano. Aí isso você consegue enxergar, pô, isso é algo, né? Está na cara que aquilo não é Deus. Está na cara que eles estão se enganando, que não é Deus que está mandando o cara colocar a bomba no corpo, explodir um avião, explodir uma cidade. Aí você consegue identificar, né? Mas às vezes você não consegue identificar o sacrifício que acontece ao seu redor. Você não consegue sacrificar, você não consegue perceber o que você sacrifica quando você quer ter comunhão com o mal. O que você está sacrificando quando você quer pecar. Você sacrifica seu ministério, você sacrifica o futuro que Deus tem na sua vida. Cuidado, porque você consegue visualizar o que é sacrifício visto do lado de fora, mas cuidado aqui dentro. Talvez a sua vida, que era para ser um sacrifício vivo no altar do Senhor, tenha sido um sacrifício no altar do diabo. Porque você tem colocado a sua vida em lugares que você jamais deveria ter colocado. Então, pensa bem nisso. Amém, pessoal? Próximo. Obreira Thalita. Por que você não comemora o Halloween? Porque eu não quero usar vestes malignas. Porque ela não quer usar o quê? Vestes malignas. Pastora, mas é só uma fantasia. É só uma fantasia que existe uma seita por trás, né? Do porquê que eles se vestiam. Para se passar como os mortos. Para não serem vistos pelos espíritos que eles acreditavam que estariam ali. Quer dizer, mas roupa não tem nada a ver. Quem acha que roupa não tem nada a ver? O que importa é o coração. Roupa não tem nada a ver. Para você que acha que roupa não tem nada a ver, conta pra gente o que aconteceu nessa situação. A palavra diz assim, Levíticos 9:30. Então pegou um pouco de óleo da unção e um pouco de sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes e seus filhos e suas vestes. Será que as vestes não são importantes? Cuidado, as vestes são importantes. A forma como que você se veste é importante. E é muito engraçado que eu nunca me esqueço que Paulo, ele enviava pedaços da roupa dele. E sabe o que acontecia? As pessoas eram curadas. Elas pegavam um pedaço da roupa de Paulo. Olha como isso é importante. Por isso, quando a gente recebe uma doação, e até quando a gente compra na loja, viu? A gente deve apresentar nossas coisas a Deus. Quando a gente recebe uma doação, a gente deve consagrar. Porque eu não sei se aquela pessoa frequentava algum lugar e levou aquela roupa para ser consagrada, eu vou colocar no meu corpo. Eu já vi muitas situações acontecendo assim. Teve uma situação, vou contar. Uma vez, olha só, a gente ganhou um colchão. E eu falei assim, vamos ungir esse colchão, porque a pessoa que deu esse colchão era espírito. Vamos ungir esse colchão. E aí me falaram assim, não tem nada a ver. Aí a pessoa
ela andando, ela pisou e quase quebrou o pé. Quebrou, acho que quebrou, né? O dedinho assim. Quebrou. Foi numa situação, na hora que eu falei, meu Deus, está arrependido. E a partir dali, eu não morava na roupa, não tinha assim, noção. Eu comecei a orar tudo que vinha. Tudo que vinha, eu orava. Roupas, coisas, eu falava para minha mãe. Minha mãe agora já recebe doação, já vem orar. Porque eu não sei de quem veio, eu não sei se foi oferecido. Eu não sei quando a gente entra numa casa, por exemplo, você alugou uma casa. Você precisa orar. Mas isso é o próximo tema. Volta para a roupa. E aí, a roupa é importante. E aí, quando eu falo que a roupa é importante, que a nossa roupa tem missão, eu também digo que a forma da gente se vestir para Deus também é importante. Não é só uma fantasia do mal que você não deve usar. Porque se você tiver com uma mini saia, uma mini blusa mostrando o seu corpo, você já está com uma fantasia do mal. Você já está aí utilizando uma coisa que você não deveria. Algo que não agrada a Deus. Então, quando eu digo que as vestes importam, quando eu digo que é importante a forma como você se veste, que a sua roupa precisa ter unção, você precisa aprender a se vestir de forma que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Amém, pessoal? Vamos lá, o próximo. Não, vem outro. Não, vem outro. Tem um monte de gente que não foi. É. Ô Gui, por que você não deve comemorar o Halloween? Porque eu não quero decorar minha casa para Satanás. Ah, agora eu vou falar da casa, né? Estava quase entrando num outro tema aquela hora lá. Porque eu não quero decorar minha casa para Satanás. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, 10 a 11. Essa promessa não é muito forte sobre a nossa casa? É muito forte, gente. Salmo 91, tem quem não conhece. Mas adianta conhecer? Tem que vir, ver. É uma promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, né? À tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar, né? Em todos os seus caminhos. Aí você pega uma promessa dessa, aí você vai lá, começa a decorar a sua casa com um monte de coisa obscura. Começa a pendurar na sua casa um monte de coisa que não tem nada a ver, que é o que as pessoas fazem agora, né? Eu estava olhando, está tendo até concurso nos condomínios. Quem faz um fantasma mais assustador? Nos Estados Unidos tem lá casas, bairro, que eles fazem de um jeito que já chegou polícia achando que eram corpos de pessoas mortas. Estava olhando, chegou a polícia, porque eles embrulharam assim as pessoas, assim, que não eram pessoas, eram manequins, né? Mas eles fizeram de um jeito, uma cena de morte, que a polícia foi chamada, achando que realmente aquela cena era real, que eram pessoas. Que loucura, né? Então, quer dizer, se a minha casa é uma bênção, se eu oro para Deus, Deus protege a minha casa, livra a minha casa do mal. Se eu peço para Deus guardar a minha casa, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tive numa casa onde Deus não estava. A minha casa já foi uma casa onde Deus não estava. Eu ouvia vozes. Não é divertido. Eu via vultos. É divertido? Não é. Então, não caia no diabo. Não é divertido. Uma casa assombrada pelo mal não é divertido. Eu estava dormindo e quantas vezes eu ouvia o meu nome chamar? E eu acordava, ia até o quarto da minha mãe, fala. Minha mãe falou, te chamei. Eu ouvia claramente alguém me chamando. Eu já tive situações já que tinha uma imagem
Já passei por situação que a imagem falou comigo. Minha mãe dentro de casa, o que aconteceu na frente do piano? Um demônio. Minha mãe viu um demônio, cara a cara, na frente Era do uma piano. criança que correu atrás do piano. Um demônio pequeno, desse tamanho assim, ó. E ela falou, toda era uma coisa horrível assim, ó. E ela passou assim, era pequena. E ela viu assim, ela ficou vários dias ali, passando mal com aquilo. Nossa casa antes, ela era consagrada ao diabo. Agora, por qual motivo que eu vou invocar demônio na minha casa? Hoje que eu não tenho demônio, com qual motivo que eu vou querer enfeitar minha casa para Satanás? Ó, eu tenho que enfeitar minha casa para Deus. Fala, ó Deus, que linda a minha casa, ó, do Senhor. A casa do Senhor, entra aqui. A gente não fala que a nossa casa é a casa do Senhor? A gente não abre a porta da nossa casa e fala, Jesus, entra aqui e mora. Agora, como que ele vai entrar num lugar todo obscuro? Não tem lógica. Então, não entregue, não consagre a sua casa para Satanás. Amém, pessoal? Próximo. Diga. Porque é como um pouco usar de chantagem para conseguir coisas ou favorecer a você mesmo. Ah, olha só. Por que você não deve comemorar o Halloween? Porque é como um roubo. Presta atenção. É como roubar. Você usar de chantagem para conseguir as coisas ou favorecer a você mesmo. Você sabe de onde que veio esse gostosuras ou travessuras? Você sabe de onde surgiu? Surgiu lá na época dos celtas, que as pessoas iam lá e elas falavam assim, ou você me dá, roubava as pessoas, ou você me dá, ou eu vou tacar fogo na tua casa. Ou você me dá seu dinheiro, vou tacar fogo na sua casa. Ou você me dá suas joias, ou eu vou tacar fogo na sua casa, ou a gente vai destruir sua casa. Surgiu disso. Não tem diversão em travessuras ou gostosuras, que todo mundo, né, acha bonitinho nos Estados Unidos ali. Se você não me der um doce, eu vou fazer o quê? Uma travessura. Você vê os filmes, as crianças quebrando vidro, né? Fazendo uma travessura, quebrando vidro, porque não ganhou o doce daquela casa. Aquela velha chata não me deu um doce, pega lá o vidro e faz o quê? Pega a pedra e quebra o vidro. Qual que é o nome disso? Chantagem. Chantagem. Só que você tem que aprender uma coisa, Leonardo. Será que a chantagem só é ruim nesse aspecto? Cuidado na sua vida, viu? Porque se você é uma pessoa chantagista, se você é aquela pessoa que faz chantagem com os outros para poder ter benefício para você no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você está roubando. Porque é lógico que as pessoas pegavam ali e falavam, ah, claro que eu não quero que você taque fogo na minha casa, e dava o dinheiro para a pessoa. Chantagem, isso é maligno. Maligno. Cuidado com chantagem. Chantagem não tem nada de Deus. Deus nunca chantageou ninguém. Então a chantagem é algo totalmente maligno. Nós não devemos cair nisso. A palavra é muito clara aqui, ó. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12:17. Procure ser honesto. Então, até na brincadeira, você tem que tomar cuidado. Por isso que não é brincadeira. Chantagem nem de brincadeira. Seja honesto. Amém, pessoal? Não toma ali o mal pelo mal. Vigia. Amém? Próximo, tá acabando. Rapidão. Por quê? Você não deve comemorar o Halloween? Porque eu não me engano. Então, não me misturo com o que eu sei que é errado. Porque eu não me engano. Então eu não me misturo com o que é errado. Por que eu não me engano? Porque muita gente sabe que é errado, mas se engana. Muito cristão sabe que é errado, mas ela fala, não, é só uma festinha inocente. Não, eu jamais levaria o meu filho no centro, não. Isso daí é uma bailinha da escola. Inocente. A pessoa se engana. Não vai no
ser cristã, mas vai ser só uma festa, não tem nada demais. Essa é só uma festa, não tem nada demais. Ela está se enganando. Porque o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo queira fazer. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Não participem das obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Não é para participar das obras das trevas. Pelo contrário, é para condenar. Por isso que a gente está fazendo um culto. Por isso que eu só me passei o recado assim, gente, ó, não faça. Eu quis fazer um culto, que é para condenar mesmo. Que é para falar o porquê, a razão que você não deve fazer. E isso não só na igreja, na sua vida. Cuidado, viu, com que você se engana. Cuidado. Tem muita coisa que você sabe que é errado, mas você fala, não vai pegar nada. Está se enganando. Você sabe que é errado, mas faz. Você está aqui, ó, participando das obras infrutíferas das trevas. Não faça isso. Condene tudo aquilo que não é bom. Amém, pessoal? Próximo, penúltimo. Opa, agora vamos pegar a última. Pronto. Porque a morte não glorifica a Deus da vida. Porque a morte não glorifica o Deus da vida. E o que a palavra diz? Podem o cristão no túmulo anunciar teu amor. Anunciar, é uma pergunta, hein? Podem proclamar tua felicidade no lugar de destruição. Acaso as trevas falam de tuas maravilhas. Salmos 88, 11. Vamos lá, ela não leu como pergunta aqui, né? Então vamos lá. Ó. Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Pode, gente? Não. Podem proclamar a tua fidelidade no lugar de destruição? Pode? Quem está no túmulo glorifica a Deus? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Não. Então, a morte, ela não glorifica o Deus da vida. Então, tudo que tem a ver com morte, sai fora. Antes de eu me converter, eu estava assim toda revoltada, porque a gente estava com um monte de problema em casa, minha mãe estava na situação que estava e tudo mais. E eu comecei a ficar assim brava. Ficava de canto, ficava fazendo desenho de caixão, ficava colocando roupa preta. O que o diabo estava querendo com isso? A Yasmin, né, ela já deu testemunho já sobre isso. Quer dizer, quantas vezes ali ela, com aquela roupa preta, aquelas coisas obscuras, o diabo estava querendo o quê? Causar uma destruição, botar em uma depressão, transformar a pessoa, que é obra das mãos do Senhor, em algo o quê? Maligno. E o diabo, ele veio para destruir, não tem jeito. Não dá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Deus da vida, ele é glorificado na vida, não na morte, ele é o Deus da vida. E por último, por que a pastora Vilma não celebra o Raul? Porque eu não participo das coisas em que Deus não participa. E agora virou um negócio. A pastora Vilma não participa daquilo que Deus não participa. Então é bem assim, Deus foi convidado para estar aqui? Não. Deus vai estar naquela balada lá? Não. Então eu não vou. Se Deus não está, eu não vou. Ah, mas Deus não é onipresente, Ele não está em todos os lugares. Deus está no lugar que Ele quer. No lugar que Ele quer. Ele não está no inferno agora, Ele está no céu. Está entendendo? Que Deus está no lugar que Ele quer. E tem lugares que Ele não quer estar. E aonde Deus não está, você não deveria estar. Se Deus não entrou lá, meu amado, para te guardar, para te proteger, para estar com você, se papai não entra, eu também não entro. Se não é ambiente com o papai, vai ser ambiente com o filho? Se papai não entra, você não entra não. Foge. Foge. Porque você vai estar à mercê de Satanás. Você vai estar ali, ó, aberto
diabo quiser lançar sobre você, você vai receber. Você vai estar ali sem proteção, num lugar onde Deus não está. E se você começa a frequentar lugares onde Deus não está, nem você vai ter Deus logo. As pessoas, elas perdem a comunhão com Deus porque elas fazem as escolhas erradas. Não faça escolhas erradas. A igreja, o altar é o lugar que te faz ser uma pessoa melhor. Esteja no lugar que faz você ser uma pessoa melhor. Não esteja lá no mundo onde você é uma pessoa pior. O que a palavra de Deus diz, pastora? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. São perguntas para deixar a gente pensativo. Não é para você se prender num jugo desigual com os infiéis, porque os infiéis não conhecem a verdade. Você conhece a verdade. Se você está no lugar, mesmo lugar onde a pessoa está lá por engano, porque ela não conhece a verdade, mas você sabe que aquele lugar é de destruição. Você está se prendendo ao jugo desigual. Você tinha que estar no lugar certo para você poder evangelizar e trazer a pessoa para o lugar certo. Você não tinha que ser a pessoa que vai disseminar a morte, mas sim a vida. A pessoa que vai fazer com que a vida venha a proliferar e não a morte. Você precisa entender que para a gente servir a Deus tem que existir uma diferença. Deus é santo. Ele não vai fazer comunhão com as trevas. Em Deus não há trevas nenhuma. Nenhuma. Em Deus não há trevas. Se em Deus não há trevas, não deve existir trevas no céu. Então, se você deseja entregar sua vida como sacrifício no altar do Senhor, falar, pô, minha vida vai ser sacrifício para Deus, não vai ser sacrifício desse mundo, não vai ser o sacrifício do diabo, porque o diabo vai estar assim, ó. Agora, vocês foi desvendado aí um engano, ele vai procurar outra forma de tentar enganar vocês. É outra festa, é outra situação que vai acontecer, porque é sempre assim. Quando uma coisa não te engana mais, ele tenta criar outra. Por isso que os seus olhos precisam estar bem abertos. Você tem que estar na fé. Porque aí na fé você olha e você fala, ah, diabo, você não me engana. Amém, pessoal? Se você quer estar na fé, Deus, antes de terminar, porque como a Isabela falou que a amiga dela não tinha problema, era apenas uma festa, e eu glorifico a Deus porque talvez o pastor ou a pastora dela não oriente. E a nossa igreja é uma igreja tão maravilhosa, eu louvo a Deus por esta igreja, porque aqui se ensina, aqui se explica, aqui se fala antes que aconteça. A festa está aí, já é dia 31, mas ele já desde o dia 15 de outubro começa a comemorar. Porque o diabo não é trouxa nem é besta, ele quer enganar logo antes do dia da festa, quando chegar no dia da festa, já está todo mundo com a cabeça feita. Então eu glorifico a Deus, porque nossa igreja ensina, quem errar vai errar porque quem não, porque não teve instrução e nem orientação. Então eu glorifico a Deus pela nossa igreja. amém. Porque a gente sempre fala a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. E Martinho Lutero, quando ele determinou, né, a reforma protestante, ele falou sobre união e sobre separação. Ele falou assim, é melhor a gente estar separados pela verdade do que unidos na mentira. Essa foi a frase que determinou a divisão do cristianismo. O cristianismo antigo, né, o católico, do novo cristianismo. Né? Então, porque ele falou, eu vou pregar a verdade, custe o que custar. Uma vez que ele descobriu a verdade, ele pode esconder? Não pode. Uma vez chegaram num rapaz que ele vivia falando de Jesus, falava de Jesus para todo mundo, evangelizava, e um dia uma pessoa chegou nele e falou, cara, você é chato. Uma pessoa chegou nele e falou, meu, você está toda hora falando de Jesus, toda oportunidade, falando de Jesus. O que acontece? A gente chega aqui
assim, olha, eu esconder Jesus de você seria como um mendigo esconder do outro aonde tem pão. Então, a gente nunca vai deixar de falar a verdade. Você sempre vai ouvir a verdade aqui na igreja. Você sempre vai ouvir. Nunca vai ser escondido de você a verdade. E isso dá a vocês uma responsabilidade, o peso da responsabilidade. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando você sabe qual é o teu chamado, qual é o teu lugar, o que você precisa fazer e não faz, existe um peso sobre você. Então decida. Deus ele não desiste de vocês. Amém, pessoal?